Então vamos ler somente o último parágrafo que já lemos ontem para continuarmos a sequência de raciocínio. Então Srila Govinda Maharaj fala: algumas vezes nos confrontaremos com muitos acontecimentos que virão para nos testar. Então, sempre teremos teste. Sempre nós vamos ter teste na nossa vida devocional. Você vai praticando e o teste virá. Quanto mais você pratica, o teste vai ficando cada vez mais difícil. A dificuldade do teste será cada vez maior. É como uma escola. Srila Govinda Maharaj já falou isso. É como uma escola. Você está no primeiro ano, você entra na escola, você faz a matrícula. A matrícula da escola devocional é receber a iniciação. Quando você recebe a iniciação do Guru genuíno, você fez a matrícula na escola. Aí você começa a praticar. Como na escola, você começa a estudar. Aqui você pratica, você segue as orientações do Guru. E aí vem a primeira prova, e depois vem a segunda prova, e a terceira prova, e a quarta prova. E todo dia praticamente tem alguma prova. Quanto mais você vai avançando para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, como na escola, as provas vão ficando mais difíceis. Você concorda que quando você entrou no primeiro ano, da primeira série, a prova era muito fácil, mas para aquela época, para aquele momento, ela era o que você precisava. Não adianta dar uma prova de uma universidade para uma criança que está aprendendo a ler. Então, tudo é gradativo. Da mesma forma, Maya vai testando. Maya não vai te dar um teste brutal agora no início. É gradativo. Então, o teste é fácil, depois vai ter outro, e depois vai ter outro, e você vai passando, você vai passando. Se você pratica corretamente da forma do Guru, que o Guru orienta, você vai passando no teste, e vai passando no teste, e Maya dá outro, e aí você passa. Às vezes você escorrega, ela dá um teste meio difícil, você escorrega, mas não cai. E às vezes você pode até cair. Ela dá um teste e você pode cair. Mas não desista. Se você cair, nunca desista. O Guru está lá para te levantar, como um pai levanta o filho quando ele aprende a andar. Aquele que está representando o Guru, aquele que coordena o templo, ele também vai te levantar. Ele vai te dar a mão para você levantar e continuar a vir no templo, para você continuar a servir no templo. Sempre você terá um apoio. Não importa qual foi sua queda. Sempre vai ter um apoio. Nunca podemos deixar ninguém de fora. Temos que apoiar a todos. Nityananda Prabhu, ele deu misericórdia para os bons e para os maus. Não há distinção entre quem é bom e quem é mau. Temos que dar misericórdia para todos. Quanto mais para um devoto que já fez serviço, ele escorregou, ele caiu, ele fez alguma coisa errada, ele ofendeu, sei lá o quê, ele fez algo errado. Mas temos que dar a mão para ele voltar. Temos que dar a oportunidade dele voltar. E as portas estão abertas. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati, o Templo de São Paulo, está aberto para todos. Não importa o que você fez, não importa a ofensa que você cometeu, não importa nada. Está aqui aberto para você continuar o seu processo, para você vir e praticar, servir a deidade, servir o templo de várias formas. Então, nunca podemos desistir, nunca podemos desanimar. Os testes sempre virão, como foi dito aqui. Mas, com sinceridade, devemos tentar passar por essas provas, esses testes. Sem dúvida alguma, algumas vezes falharemos, mas ouvimos dizer que o fracasso é o pilar do sucesso. Então veja só,
o fracasso é o pilar do sucesso. Nós já ouvimos falar também o seguinte: quando você cai, quando você erra, você aprende mais do que quando você acerta. Todo mundo já escutou isso. Então, às vezes, você caiu para se tornar mais forte. Você caiu naquela fase para não cair mais para frente. Você fez algo naquela fase, escorregou e caiu, para ficar mais forte. Quanto mais você apanha, mais forte você fica da vida. Quanto mais Maia vai te testar, mais forte você vai ficar, mesmo às vezes caindo. Então aqui, o fracasso é o pilar do sucesso. Portanto, não há problema e deveremos tentar novamente. Nunca desistir, tentar novamente e tentar novamente. Aí tem um verso aqui do Skanda Purana que diz o seguinte: ao dar seus primeiros passos, a criança fracassa, cai, mas levanta e tenta mais uma vez, até finalmente conseguir. Primeiro tentará dar um passo, logo 2, logo 3, logo 4. Desse modo, irá adiante e cairá, mas tentará caminhar novamente. Nosso esforço é semelhante, às vezes cairemos. Todavia, não deveríamos temer, porque é preciso ter a força material de saber que cantamos com o apelo do nosso Guru e dos Vaishnavas. Vendo seu mundo de misericórdia, temos de tentar repetidamente, isto é o principal, e não existe outro caminho. Então não existe outro caminho, nós temos que saber que temos o Guru, temos os Vaishnavas, os devotos de Krishna nos ajudando. E não existe outro caminho, temos que tentar novamente. Se paramos durante o período, volte, tente novamente. Não há outro caminho para se conectar com Deus. Não há outra forma de você, algum dia, atingir amor puro por Deus. Não há outra forma. Se alguém falar que há, não há, está mentindo. Se alguém falar para você que tem outra forma de se conectar com Deus, sem ser o serviço devocional, sem ser seguir a orientação do Guru, sem cair de vez em quando ou escorregar, não é verdade. Sempre teremos dificuldades. A dificuldade faz parte. Srila Govinda Maharaj falou nesse livro aqui, anteriormente, e também no livro Reflexões Douradas, que quando temos a dificuldade é um sinal que estamos praticando corretamente. Aquele que não pratica corretamente não terá dificuldade espiritual, não será testado, porque ele está fundado em Maya. Quem está servindo Maya, a Maya não vai testar, porque para que testar uma pessoa que já está servindo ela? Porque se você não serve Krishna, você serve Maya, ilusão. Não há outro serviço. Ou é Krishna ou é ilusão, Maya. Quando você serve sua família, você serve seu cachorro, você serve seu patrão. Quando você se serve a si mesmo, você está servindo Maya. Agora, quando você não pensa em você, em mais ninguém, somente em Deus, você serve somente Deus exclusivamente, isso é serviço a Deus. Isso é serviço ao Guru. Então as dificuldades virão, sim. Não se preocupe com isso, é normal. Existimos aqui no plano mundano, onde, de um modo cíclico, vivemos nascimento após nascimento, através dos 14 mundos. Quais são os 14 mundos? Os 7 planos celestiais,
os 7 planos infernais. Esses são os 14 mundos que está sendo dito aqui. Mas nosso objetivo é irmos além deste meio ambiente, até o Paravioma Dan. O Paravioma Dan é o mundo transcendental, ou também chamado de Vaikunta, sem limite. E ainda além, até Goloka Vrindavana, Goloka Dan, nosso destino final. Nosso destino final é Goloka Vrindavana. Existe o mundo transcendental e além disso existe Goloka Vrindavana, onde Krishna é o pastor de vacas, onde Krishna brinca com as golpes, onde Krishna está com Shrimati Radharani, o casal divino. Lá é Goloka Vrindavana, lá é o lugar mais elevado que tem, é o lugar final. As outras partes do mundo transcendental, claro, para chegar lá temos que nos tornar devotos puros, mas existe evolução lá. E o último plano que a alma pode atingir é Goloka Vrindavana, o Paravioma. Desculpa, é Goloka Vrindavana, além do Paravioma. Nosso destino final. Tentando repetidamente, um dia conseguiremos alcançar esse objetivo. Outro modo de progredir é por meio das bênçãos misericordiosas do Guru e dos Vaishnavas. Eles não são cegos. Vendo nossa intenção, certamente nos ajudarão, orientando-nos quanto ao rumo a seguir e quanto ao que mais nos beneficiará. O que recebemos através da inspiração é recebido por meio do Chaitya Guru, o Guru interno. Nós temos um Guru interno, Chaitya Guru, mas ele, quando temos a poeira de Maya, a ilusão, não conseguimos receber a instrução dele. Maya, a ilusão, ela encobre o Chaitya Guru. E aí não conseguimos. Os próprios gurus genuínos, eles aqui do meu lado, eles tinham um guru aqui no plano material, encarnado no plano material. Eles poderiam, né? Eles são almas puras, não preciso de guru, eu tenho Chaitya Guru. Não, eles tinham um guru sim. Todo mundo precisa de um guru, além do Chaitya Guru. O Chaitya Guru é o guru interno, mas todos nós precisamos de um guru externo, um guru encarnado. Outras orientações recebemos por meio do Mahanta Guru, a manifestação externa de Shri Guru. Então é isso que eu estava falando, Mahanta Guru. Esse é o guru que nós temos que ter, um guru encarnado. Temos que ter a orientação do guru encarnado. E também das escrituras dos gurus antecessores. Mas o Chaitya Guru somente não é suficiente. Mahaprabhu se iniciou com Isvarapuri. Ele deu o exemplo. Por que Deus precisa ter um guru? Para dar o exemplo, por isso que ele teve um guru. Ele deu o exemplo para nós, por isso ele recebeu a iniciação de Isvarapuri. Por conseguinte, nosso futuro é muito luminoso. Sem dúvida, contudo, devemos seguir as instruções do Shri Guru, de Srila Guru Maharaj, e tentar progredir rumo a nosso destino transcendental. Este é nosso único dever, não existe outro. Nosso dever, então, é seguir Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, e aí sim ir rumo ao mundo transcendental. Tudo que Srila Siddhar Maharaj deu é para nos levar para Goloka Vrindavana, o lugar mais elevado do mundo transcendental. Ele não orientou nós para irmos no plano do Senhor Ramachandra. Ele não nos orientou para irmos no plano do Senhor Nishinradeva. Tudo isso é no mundo transcendental. Nishinraloka, o plano do Senhor Nishinradeva. Ayodhya,
onde vive o Senhor Ramachandra. Não é esse o objetivo que Srila Siddhartha Maharaj nos deu. Ele quer nos levar para a Goloka Vrindavana. Por isso nós não cantamos todo dia o mantra do Senhor Nishinradeva. Nós não glorificamos todos os dias, não fazemos puja para o Senhor Nishinradeva. Nós não fazemos puja para o Senhor Ramachandra. Nós não fazemos puja para nenhum avatar de Krishna. Somente para Krishna e Mahaprabhu, mas Mahaprabhu é o próprio Krishna. É o casal divino, Radha Krishna. Nós não adoramos nenhum avatar de Krishna. Nós não adoramos nenhum semideus. Porque Guru Maharaj nos deu o caminho de ir para Goloka Vrindavana. Ele abriu a estrada para irmos para Goloka Vrindavana com as suas instruções. Temos que segui-lo e ir rumo para aquele local, o local mais elevado do mundo transcendental. Então esse é o nosso único dever, não existe outro. Não temos outro dever a não ser seguir Guru Maharaj, Srila Siddhartha Maharaj. A oportunidade de se ocupar no serviço direto a Krishna. O que Krishna concede através do Guru e uma grande fortuna para as almas jiva. É uma grande fortuna para as almas jiva. Portanto, Nityananda Prabhu, que é Shri Guru, é nossa única esperança na vida. Em seus últimos dias, vimos como Srila Guru Maharaj sempre exclamava Doyonitai, Doyonitai, Doyonitai. O que quer dizer Doyonitai? Doyal quer dizer misericórdia. Nitai é Nityananda Prabhu. Doyonitai, Doyonitai, Doyonitai. Ele parou de cantar a Japamala dele. Ele parou de cantar os santos nomes de Krishna. Ele só falava Doyonitai, 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 ou Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo. Eu tenho a gravação dele cantando dessa forma, nos últimos tempos de vida dele. Ele entregou Srila Siddhartha Maharaj, entregou sua Japamala para Srila Govinda Maharaj e parou de cantar a Japamala. Mas nós não somos Guru Maharaj, não é para imitarmos. Se começarmos a fazer isso, somos imitadores, sarrajas. Guru Maharaj era Guru Maharaj, não somos Guru Maharaj. Não podemos imitá-lo, temos que seguir o que ele orientou. Ele orientou a todo dia cantarmos a Japamala. Ele orientou a todo dia seguirmos o plano que ele deu, todo o processo que Srila Siddhartha Maharaj deu, Srila Govinda Maharaj deu, Srila Acharya Maharaj deu. Sadhu Sangha, participar dos programas, o Arati, Parikrama Tulasi, cantar as canções, é isso que temos que fazer, não imitá-lo. Não podemos imitar um santo, não podemos imitar um guru genuíno. Na verdade, não podemos imitar ninguém. Temos que seguir o exemplo, sim, mas não imitando, ou seguindo a orientação que ele nos deu. Ninguém conseguia entender o significado por trás daquela sua exclamação. Contudo, por sua própria graça, eu imediatamente compreendi que Srila Guru Maharaj nos estava mostrando a linha correta a seguir. Ele ultrapassou todos os estágios da vida prática, estado que recebe o nome de Paramahansa, e agora estava nos mostrando nossa fortuna, que é Doyonitai. Pela misericórdia de Nityananda Prabhu, teremos sucesso. Portanto, nossa vida prática deve seguir esse rumo. Este é meu conselho a todos vocês.
e é o que eu próprio estou tentando fazer. Oro a Srila Guru e aos Vaishnavas que, por favor, conceda-me esse tipo de inspiração crescente, eu poder de pregar aos outros e que eu mesmo possa ter êxito como um servo. Isso é Srila Govinda Maharaj falando. Veja só a humildade de Srila Govinda Maharaj. Ele é um devoto puro e ele está falando isso. Que Srila Guru Maharaj e os Vaishnavas, que, por favor, conceda-me esse tipo de inspiração crescente, eu poder de pregar aos outros o que eu mesmo e que eu mesma possa ter êxito como um servo. Srila Govinda Maharaj está falando dele ter êxito. Claro que ele tem êxito, ele é um devoto puro, mas é muito humilde. Um devoto puro é muito humilde. Ele não acha que ele é um Vaishnava, ele não se considera um Vaishnava. Isso é a coisa certa. Nós temos que tentar ser um Vaishnava, mas não acharmos que somos um Vaishnava. Esse é o humor correto de um Vaishnava, de um devoto puro como o Srila Govinda Maharaj. Terminamos assim esse capítulo do livro O Servo Divino. Vamos começar outro capítulo. Ainda temos bastante tempo aqui de leitura. Agora que esse capítulo do livro é Respostas às Cartas. Então foram feitas várias perguntas e esse capítulo aqui é sobre isso. Começando o capítulo, então, Srila Bhakti-Rakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj é mundialmente conhecido pelo nome afetuoso e reverente de Srila Guru Maharaj. Ele desapareceu de seus passatempos manifestos neste mundo em 12 de agosto de 1988. Desde então, seu mais querido e principal servo divino e sucessor Acharya, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj, tem se ocupado cada vez mais da orientação direta da missão de Srila Guru Maharaj e dos devotos por todo o mundo. O próprio Srila Govinda Maharaj é nosso brilhante exemplo de devoção exclusiva a Srila Guru Maharaj, e seu resplendor é sentido através das respostas e suas cartas. Por incontáveis almas em todo o mundo. Então, Srila Govinda Maharaj, ele recebia e-mails, ele recebia cartas, recebia e-mails com perguntas, e ele respondia, e respondia, e respondia. Nunca deixou de responder. Quando ele deixava de responder, uma vez me falaram que, quando você fazia uma pergunta, por exemplo, para ele, que não era apropriada, uma pergunta não apropriada, ou uma pergunta, de repente, criticando um devoto, o que ele fazia? Ele não respondia. Para a pessoa perceber que não devemos criticar ninguém. Quando tinha uma pergunta que não era apropriada, ele não respondia, para a pessoa se tocar que não era uma pergunta apropriada. Na carta, ele não respondia o e-mail, ele não respondia a carta. Mas, claro, se fosse algo devocional, uma pergunta coerente para a devoção, ele respondia tudo. Então, muitas e muitas cartas durante anos e anos e anos ele respondeu. Então, agora vamos ter algumas perguntas aqui feitas para ele.
Vamos ver aqui a pergunta de um devoto para Srila Govinda Maharaj. O devoto pergunta assim: eu costumava ajudar num centro de pregação local que acabou fechando. Portanto, meu serviço interrompeu-se. Eu, gradualmente, fiquei isolado de meus irmãos espirituais. O que deveria fazer? No momento, tanto eu quanto minha família adoramos a quadros de Srila Guru Maharaj e de Srila Chaitanya Mahaprabhu. Seria correto ter uma murti, uma estátua de Srila Guru Maharaj feita para nosso altar? Essa é a pergunta do devoto. Eu também apreciaria alguma informação a respeito de Srila Guru Maharaj, tal como sua prasadam, a dieta, bhajans, cânticos, slokas, versos, favoritos, etc. Essa é a pergunta do devoto. Então o devoto queria saber se ele pode ter uma murti, uma estátua de Srila Siddhar Maharaj na época. E qual era a comida predileta, a canção predileta, enfim, o que Srila Siddhar Maharaj mais gostava. E a Srila Govinda Maharaj respondeu: em geral, deveríamos tentar nos associar sempre aos devotos que seguem a mesma linha que nós, que são avançados e favoráveis em seu sentimento de nos auxiliar. Portanto, será bom que possamos nos associar àqueles que estão seguindo a linha de Srila Guru Maharaj. De outro modo, se você não tem a associação de bons Vaishnavas, então associe-se aos livros e às instruções de Srila Guru Maharaj. O melhor, na verdade, é se associar com Vaishnavas, se associar com os devotos e principalmente com devotos que são mais sênior que você. Mas se você não tem como fazer isso, você não tem como ter essa associação, então tem os livros de Srila Siddhar Maharaj, os livros de Srila Govinda Maharaj, os livros de Srila Acharya Maharaj. Mas claro que a associação é muito melhor. Você estar do lado do devoto, praticando junto, cantando junto. Mas se não for possível de forma alguma, então faça isso. Tenha associação com os livros. É como estamos fazendo agora. Agora nós estamos tendo associação com o livro de Srila Govinda Maharaj. Estamos tendo associação dele. Ele está nos instruindo. Então estamos fazendo isso agora. O que Srila Govinda Maharaj explicou aqui. Então temos que seguir as instruções de Srila Guru Maharaj. Num sério esforço de praticar a consciência, o conselho encontrado. Quando Srila Guru Maharaj estava presente, concedia a sua associação direta e constantemente a fim de guiar almas tão caídas como nós no caminho do bem último. Agora, mesmo em sua ausência, ele está presente com o nosso guardião, como nosso guardião, na forma de seu representante direto, de seus queridos associados, e como o Chaitya Guru, que revela esse caminho do bem mais elevado. Srila Guru Maharaj está presente
em sua mensagem, em suas instruções, em sua orientação, em cada partícula de cada simples átomo do seu lugar de Bhajan estabelecido, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então veja só, vou repetir aqui o que Srila Govinda Maharaj falou. Agora, mesmo em sua ausência, ele, Srila Guru Maharaj, está presente como nosso guardião na forma de seu representante direto, de seus queridos associados, e como o Chaitya Guru, que revela este caminho do bem mais elevado. Srila Guru Maharaj está presente em sua mensagem, em suas instruções, em sua orientação, em cada partícula de cada simples átomo de seu lugar de Bhajan estabelecido, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, ele está em cada átomo do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Veja só que bonito isso. Srila Siddhar Maharaj, e não só ele, Srila Govinda Maharaj, que é o seu representante, Srila Acharya Maharaj, ele foi embora, mas ele está aqui. Ele está em cada átomo do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ele está em cada átomo aqui do Templo de São Paulo. Ele que coordena o Templo de São Paulo. Ele que dá toda a instrução para o Templo de São Paulo. Quando estava encarnado e continua. Porque seguimos ainda a instrução dele. Tudo o que ele falou tentamos fazer. A instrução de Srila Acharya Maharaj, que não é diferente de Srila Govinda Maharaj e de Srila Siddhar Maharaj. Então, tudo está aqui, ele está aqui nos orientando, através do Chaitya Guru também, com a visão de serviço à morada sagrada, podemos testemunhar e vivenciar diretamente a amplidão e a riqueza de seu serviço divino. Srila Guru Maharaj disse muitas vezes que, ao irmos em busca do mais elevado ideal, pode vir a ser necessário, algumas vezes, mancharmos Vou ler de novo. Srila Guru Maharaj disse muitas vezes que, ao irmos em busca do mais elevado ideal, pode vir a ser necessário, algumas vezes, marcharmos solitários, não encontrando a favorável associação de um devoto. Às vezes, como foi dito aqui, temos que marchar sozinhos. Mas hoje, com a internet, na época aqui que Srila Govinda Maharaj falou isso, não existia esse acesso que temos hoje da internet, da possibilidade de participar de um Arati, estando a milhares de quilômetros de distância. Qualquer lugar do planeta Terra, você pode ver hoje a internet, participar de um Arati, ter sadhu-sanga. Então, nunca estaremos sozinhos. Sozinhos assim na presença de alguém, mas agora não tem mais como estarmos sozinhos. A internet vem nos auxiliar, tudo é para Krishna. Então, às vezes é necessário marcharmos sozinhos, né, na prática diária, mas agora temos o auxílio da internet. Então, isso facilita muito. Não precisamos mais ficar solitários. Não encontrando a favorável associação de um devoto. Então, marcharmos sozinho, tudo bem, se não tivermos ninguém, podemos marchar sozinho. Mas, como eu falei mais uma vez, não há necessidade agora. Nós temos a internet. Antes de instalar qualquer Shri Murti, é absolutamente necessário não vê-lo como um boneco. É preciso prever que não apenas o serviço em si
possa ser muito bem feito, mas que também no futuro e por toda a nossa vida e mesmo após nossa partida deste mundo, seu serviço poderá ser desempenhado corretamente. Por favor, considere com cuidado estas coisas. Decida com o coração cheio de sinceridade. Então, Srila Govinda Maharaj está falando aqui sobre a questão da Murti, sobre a questão da deidade. A Murti, a estátua de Srila Guru Maharaj, ou qualquer estátua. Muitos querem ter estátuas, né, deidades em casa, mas você tem condição de cuidar da estátua da deidade? Tudo bem, como diz Srila Govinda Maharaj, você cuida direitinho. E quando você ficar velho, e se você ficar doente, e quando você abandonar o corpo, quem vai cuidar dessa estátua? E não é uma estátua, não é um boneco, é a deidade. Quem vai cuidar quando você abandonar o corpo? Se você não tem ninguém, se você não tem perspectiva disso, então não tenha uma estátua, tenha uma foto. A foto é muito mais simples. Se você tem uma Murti, se você tem uma estátua, se você tem próprio Krishna, Mahaprabhu, Krishna com Shrimati Radharani e Mahaprabhu, nossa missão não tem Krishna sozinho, nossa missão não tem Krishna com Shrimati Radharani sozinho. No altar ou é Mahaprabhu, Radha Krishna, ou é Gaura Nitai, Nityananda Prabhu e Mahaprabhu, ou é somente Mahaprabhu, ou é somente Giriraj. Essas são as estátuas, as murtis da nossa missão. Mas se você quiser pegar uma para ter na sua casa, tem que pensar muito bem quem vai cuidar dela apropriadamente, e quando você for embora, você abandonar o corpo. Isso é muito importante, temos que ter sinceridade. É isso que Srila Govinda Maharaj falou aqui para o devoto. É muito fácil, muito legal a pessoa falar, vou ter uma Murti, vou comprar uma Murti, vou, enfim, ganhar uma Murti. Mas e aí? Olha a responsabilidade que você terá. Então, quem está assim sozinho ou não é um templo, não adquire uma Murti. É muita responsabilidade. Depois você vai cometer ofensa. Então, tem uma foto ou uma Govardhana Shila, Sri Giriraj, ou a foto de Sri Giriraj. Não adianta querermos muito se não conseguiremos depois fazer o puja correto, continuar o puja, porque o puja começando não pode parar, não é um boneco, a deidade não é um boneco, que a hora que você quer você guarda na caixa, você guarda no guarda-roupa, não é um boneco. E quando você abandonar o corpo, vão fazer o que com a deidade? Jogar fora? Quebrar? Quando você ficar aí, quem vai ficar com os seus bens? A sua casa, o seu carro, as coisas? Essa pessoa vai ficar com a Murti. Essa pessoa vai ficar com a deidade. O que ela vai fazer? O que os seus descendentes vão fazer? Aquele que ficar com essa herança, o que ele vai fazer com uma deidade? Temos que pensar nisso. Então, adquirir uma deidade é muito complicado. Temos que pensar muito mesmo. É isso que Srila Govinda Maharaj está explicando aqui para o devoto. Não é tão simples assim você querer ter uma deidade. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto não, então vamos continuar aqui a ler. As preparações preferidas de Srila Guru Maharaj incluíam o suco natural de laranja com apenas um pouquinho de açúcar. Então, Siddhar Maharaj gostava de suco de laranja com um pouquinho só de açúcar. Chola dal, alu Bhaja. Chola dal é grão de bico, se eu não me engano. Eu sei que ele gostava de grão de bico, dal de grão de bico. Alu bhaja, batatas fritas. E ele comia mudi, pipoca de arroz, diariamente.
Gostava muito ainda de puris com alubádia. Alu quer dizer batata. Aludã, batatas ao curry. E samosa, pastéis fritos. Ele apreciava inúmeros slokas e bhajans e gostava de ouvir especialmente as canções de Srila Bhaktivinoda Thakura, do Sharanagati. Kobe Robe Bole é uma delas. Tunru Doyal Sagara, Kijani Kibole, Emonadurmati, Radhakunda Lata. Gostava ainda dos bhajans de Srila Narottama Das Thakura, Hari Harai, Baracela, Sirupa Manjari Pada, e sempre recitava vários versos, dentre os quais gostava, em particular, de muitos slokas do capítulo 2 do Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila. Então, Srila Govinda Maharaj respondeu dessa forma para o devoto a pergunta dele. Temos que ter associação com devotos? Essa foi a resposta. Temos que ter associação com devotos. Temos uma outra pergunta aqui, mas a resposta é muito longa, então vamos deixar para amanhã a leitura. Amanhã de manhã continuaremos a leitura com outra pergunta. Então, a resposta de Srila Govinda Maharaj, resumidamente, foi: temos que ter associação com devotos. O devoto perguntou que ele estava sozinho. Temos que nos associar com devotos, sim. Importante o sadhusanga. Se não tem ninguém se associa aos livros. Mas como eu falei, agora temos a internet, temos aula, temos o programa completo pela internet. Não somente a aula. Temos o programa completo, o Arati, Parikan Manatula, essas canções, tudo pela internet. Então, isso é associação também. Temos Zoom, às vezes temos Zoom com grandes personalidades. Então, temos que ter associação, sim. Quanto a Murti, né, que o devoto perguntou de ter Murti, já foi bem falado também. Não devemos ter Murti, a não ser que tenhamos condições de servi-la até o final de nossa vida, ou alguém vai servir. A Murti não pode ficar sem serviço. A deidade não pode ficar sem o serviço. E depois que você abandonar o corpo, tem que continuar. Então, essa é a orientação de Srila Govinda Maharaj. Certa vez, um devoto levou um quadro para Srila Govinda Maharaj. Eu não sei de quem era, se era de um guru ou se era de uma deidade, mas presenteou Srila Govinda Maharaj com o quadro. E ele falou assim para o devoto: mais um quadro para eu adorar, mais uma deidade para eu adorar. Porque se você tem um quadro, você também tem que adorar. Krishna fala, não há diferença entre eu e a Murti, não há diferença entre eu e a foto, não há diferença entre eu e o santo nome. Então, se você tem um quadro, você tem que adorar esse quadro. Tem pessoas que têm quadros de deidades em todo lugar da casa. Para que isso? Silachara Maharaj já falou, tem devotos também, ele deu uma aula falando, tem devotos que têm semideuses espalhados pela casa toda. Vários e vários semideuses espalhados pela casa toda. Silachara Maharaj falou, tem devotos que têm um museu em casa, um museu de semideuses. Para que tudo isso? Temos que servir a raiz da árvore. A raiz da árvore é Krishna. Krishna gosta de exclusividade. Você servindo Mahaprabhu, Radha Krishna, não precisa mais nada. Você pode servir Govardhana Shila, a foto de Govardhana Shila.
Govardhana Shila Giriraj é uma deidade caseira, qualquer um pode ter. O padrão é muito fácil. Não é Vishnu. Vishnu é regras e regulamentos. Govardhana Shila é Krishna. Vishnu é muito difícil você ter uma adoração a Vishnu. Por isso a nossa missão não adora Shalagrama Shila. Temos uma exceção em Navadvipa com Varahadeva, mas tem toda a história por trás. Varahadeva é de Koladvipa. Ele vive em Koladvipa, por isso ele, aquela deidade, foi para o nosso templo lá. Mas a nossa missão não tem Shalagrama Shila. Não é aconselhável um devoto ter Shalagrama Shila, porque a adoração é muito difícil, é um padrão de Vishnu, regras e regulamentos estritos. Krishna não. Krishna já tem relacionamento de amizade, tem relacionamento de parentesco, tem relacionamento mais íntimo. O Senhor Vishnu é somente Shantarasa e Dasarasa. Por isso, a nossa missão não tem Shalagrama Shila. Adoração é Shalagrama Shila. Então, temos que saber direitinho, antes de adquirir as coisas, o que é o que. Perguntar para alguém que sabe um pouco mais que nós. Não devemos simplesmente ganhar ou comprar algo para termos em casa, sem a orientação. Tudo vem da nossa mente. Se nós quisermos ter tudo que queremos, isso é da nossa mente. O que vem da mente não é serviço devocional. Então temos que ter orientação do que é correto. Como que vamos ter essa orientação? Através dos livros de Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, as aulas deles. Eles já falaram tudo isso. Como devemos nos comportar, o que deveremos ter no altar. Não se tem no altar vaquinha, nós não adoramos vaquinha, não fazemos puja para a vaca, não temos que ter vaca no altar. Você não vê nenhum templo da missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati que está sob a guia de Srila Acharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, com vaquinha no altar. Se tem isso daí no altar, é a mente da pessoa que colocou, mas não está seguindo a orientação dos gurus. Cada um coloca o que quer, mas não está seguindo a orientação do guru. A orientação nossa é, no altar, as deidades e o guru Parampara. E as deidades do altar são, e Tulasidevi, claro, Tulasidevi tem que estar sempre dentro do altar, sempre do lado do altar, com Krishna, com Mahaprabhu. As deidades, mais uma vez eu vou repetir, é Goranitai, Nityananda Prabhu e Mahaprabhu, com Giriraj ou sem Giriraj, somente o Giriraj ou somente Mahaprabhu. Se você tem Mahaprabhu no altar, no templo, você tem tudo. É Radha Krishna, nós somos Gaudiya Vaishnavas. Ou também um padrão muito mais alto, Mahaprabhu, Radha e Krishna. Mas aí tem que ter um padrão muito alto. A chance de você cometer uma ofensa é enorme. A seva parada é muito grande, a chance. Então, para que cometer ofensa? Para mostrar que você tem Radha Krishna e Mahaprabhu no altar? Não temos que mostrar nada para ninguém, temos que servir o Guru. O Guru vê tudo, o Paramatma está dentro de nós, vendo tudo. Então, é essa a orientação de Srila Govinda Maharaj. Cuidado antes de adquirir uma murti. Pense muito bem. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Antes de encerrar a transmissão. À noite continuaremos a leitura das aulas de Srila Acharya Maharaj e o programa começa às 7 horas com o Arati, o Gora Arati. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama
Hari Hare Nama Krishna Jalavaya Namaha. Hari Hare Nama Krishna Jalavaya Namaha. Jalavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Jai Goshai Kori Charana Banda. Ishai Gosai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnu Pura. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnu Pura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Ishai Gosai Jara Muni Tarada. Sabar Padarenu Pura Panchaga. Sabara Padarenu Mora Panchagra. Ade Charana Shevi Bhakta Saniva. Sagra Charana Sevi Bhakta Shaneva. Janame Janame More Abhila. Janame Janame Morare Avilai. Jai Goshai Jobe Braje Koilo Vaso. Ishai Gosai Jabe Braje Koila Basha. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Anande Bola Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasa. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Puriyasa. Naam Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hari Naam Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hari Naam Sankirtana Kohe Hari Naam Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna
Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Nita, Jaya Gora, Jaya Nita, Jaya Gora, Jaya Nita, Jaya Gora, Jaya Nita, Jaya Gora, Nita Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nita Gora, Hari Bo, Nita Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nita Gora, Hari Bo, 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 Hari Bo. O Instagram hoje saiu do ar, então não vai dar para ver quem estava lá conosco. Vamos ver aqui no Facebook quem participou conosco hoje. O Ivo Júnior, a Natasha Lima, a Maline Devidassi e Saravanan conosco. Um bom dia a todos, Dandavati Pranam. À noite, quem puder, começaremos o programa da noite às 19 horas. Dandavati Pranam, e vamos tentar seguir o que Shri Siddhar Maharaj nos orientou.